pessoal, tem vídeo mais um vídeo e hoje é um dia, né? Já começar com uma série. Uma série basicamente fala sobre a série de Bruce Lee. Então galera, hoje é que é o vídeo mais completo que eu irei fazer aqui no canal aqui sobre a série de Bruce Lee. Lembrando que a história de Bruce Lee que eu vou contar aqui pra vocês vai ser ela em 7 partes, mas e vamos embora. Então eu vou puxar a vinheta, puxa a vinheta. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na... Pois é, gente, a primeira parte da história já começa exatamente dos primeiros anos de ensino médio em Hong Kong, que é a parte 1 que a gente vai começar a história. Beleza. Bruce Lee, nosso querido Bruce Lee, ele é um estudante no ensino médio da escola de Hong Kong, que na verdade que foi dominado completamente pela britânica, só que os estudantes são chineses, só que como o Bruce Lee ele é chinês, só que na maioria o Bruce Lee percebe que como seu desgosto, ele se sente com uma discriminação por causa contra a sua etnia, da sua raça. Só que basicamente dentro da sua escola, que foi motivado para poder fazer para destacar, para provar que os chineses também são competentes e talentosos. Só que o seu amigo de infância, junto com seu amigo de infância, o King Xiaoman, e basicamente o Bruce Lee, ele participa de uma competição chamada Cha-Cha-Cha, que é uma competição de dança, e ele vence basicamente. Então assim, pela grande irritação basicamente do colega britânico, o Blair, basicamente, só que na competição só que ela é somada a evidente amplificada de Blair pelos chineses ali. Só que basicamente criou um clima entre os dois, levando muitas brigas físicas que acontecem. Então basicamente o desenvolvimento de Bruce Lee antigamente, de Bruce Lee com Blair, eles fizeram que as artes marciais. O Bruce Lee, ele conversa com seu tio sobre o assunto, e o tio dele, o tio Shao, ele basicamente ele ensina algumas técnicas de luta para Bruce. Só que o tio Shao, ele convence a Bruce Lee a manipular na academia de Kung Fu pelo mestre Yin Pen, basicamente um dos melhores, que na época lá ele era um dos melhores, também mais conhecidos mestres naquela época. E basicamente Bruce Lee conhece o Yellow Brett, né, que é o serve aluno do centro Kung Fu de Yang e o Shen, e ele perdeu basicamente. O padre Bruce, ele ajuda a ser admitido pela academia de Yanshu, pelo mestre Yin, e ele basicamente treina ele começa a fazer o treinamento com o mestre Yin. Só que essa rima e verdade, e pela Bruce, ele começaram a ter isso quando o Bruce Lee entra pela academia de boxe, pela equipe de boxe da escola. Só que tem um lutador principal, era o Blair, os dois participariam uma competição de boxe da escola. Só que o Blair perdeu essa luta por causa que ele tinha uma doença, ele estava doente. Então que o Blair fica basicamente completamente doente, ele estava doente naquele momento. Só que o Bruce percebeu isso logo depois que aconteceu, e o Blair basicamente ele perdeu isso. Só que basicamente o Blair percebeu que, ao contrário do que ele percebeu quando ele estava doente, o Bruce Lee tinha chance de ganhar
a competição de boxe, um campeonato de boxe contra o David Shelby, no caso. Só que o Bruce Lee, só que o Blair, ele decidiu ajudar o Bruce. Só que basicamente isso, ele apresentando o tricampeão, que é por causa que o David Swede. Então ele marcou, ele decidiu ajudar. Ao invés de brigar, ele ajudou e virou amigo do Bruce quando ele ficou doente. Após isso, os dois começaram a ter aquela amizade que durou muitos anos. Só que durante o torneio de boxe, um campeonato de boxe, o Bruce Lee aplicou umas técnicas de Yang Chun que ele tinha aprendido com o Machien e derrotou o pescador. Só que isso basicamente depois disso, o Bruce Lee, que era um habilidoso, o Bruce Lee, ele basicamente ele percebeu que algo estava errado basicamente ali. Só que tem um momento que o Bruce Lee, que ele basicamente ele tinha que usar suas habilidades para proteger os empresários do bairro, do seu próprio bairro. Mas parar assim, é o caso que acontece aquela gangue Yang Lishao, né? Que isso, só que o Yang Lishao, ele ordenou que o Capanga matasse o Bruce. Só que isso aconteceu ao contrário. E isso, só que o Capanga ele morreu por causa disso, por causa do acidente de moto que o Bruce Lee sobrevive esse acidente e ele entrou em coma. Só que isso acontece enquanto esse incidente perceberam que o espada do Bruce Lee levaram o Bruce Lee para os Estados Unidos. Ele percebeu isso, ele quer permanecer em Hong Kong para evitar a sua morte dele aqui, para levar a morte. E no caso, ele tem pode haver uma tentativa de assassinato que Bruce Lee pode ir por causa na gangue dele. Só que o Yang Lishao, ele ordena lá que era o servo lá de outro mestre, né, que viajou e deixou esse cara que matasse esse cara para não haver testemunha, não haver caso. Não foi a partir daí que o Bruce Lee ele foi buscar com o seu próprio tio. Então o seu próprio tio. E vamos agora para a segunda parte que vai ser importante. Bem, essa segunda parte é onde o Bruce Lee ele chega nos Estados Unidos. Ele passa a primeira semana morando na casa com seu tio em Santiago. O seu tio disse para que o Bruce Lee deve ir começar a sobreviver. Então, basicamente, o Bruce Lee ele acusa o seu tio por estar se livrando dele, mas ele diz que vá. Só que ele conhece a Jess, né, que no caso que é um taxista afro-americano, que ele enganou por causa que tem bom dinheiro. Depois Bruce Lee, depois disso, tem um episódio, basicamente, tem um episódio mesmo que o Bruce Lee ele salva ele, cara, por causa disso. Aí mais tarde eles se tornam amigos e seguidor de Bruce, por ter salvado ele de alguns bandidos. O Bruce Lee ele chega lá no restaurante da senhora Rush. Então, uma chinesa que é amiga do seu tio Shao, né? Essa senhora, a senhora Rush, ela permitiu que o Bruce morasse lá no Florão. Então ele vai lá e trabalha como ajudante, né? Então ajudante e lava de prato. Então ele faz isso e ele pede demissão para poder ir estudar. Então ele se matricula numa escola técnica disso, com a ajuda dos chefes, que ele consegue
Só que o Bruce Lee, ele vai ter um lugar dele, basicamente, que é um quartinho pequenininho que ele possa arrumar um emprego em jornais. Só que na escola o Bruce Lee vai conhecer algumas pessoas, inclusive uma dessas pessoas é a futura esposa dele. Olha que coincidência, né? Então ele conhece a Rock, os dois teve que é no caso que vai ter um relacionamento romântico entre os dois. Só que o Bruce Lee, ele basicamente entra num programa da sua escola e desafia uma equipe de karatê de Kung Fu chinês, com Kung Fu, seu Kung Fu chinês, que mais tarde ele daria o nome de Jet Kudidor. Mais tarde ele irrita essa equipe e ele desafia para a luta formal. Bruce Lee concorda com a luta, mas só que o Bruce Lee, ele ganha basicamente no mestre Kiruma, que é ele precisa de karatê da cidade de Stifle. Só que só que até um momento que eles vão pra rua, pro lugar lá onde os repórteres vai cobrir esse evento, e o Kiruma concorda. Os dois lutam, mas o Bruce Lee acaba ganhando dele. Isso é em alguns segundos, em 11 segundos, isso fez que o Kurama questione as suas crenças. Ele vai questionar sobre sobre as artes marciais e sobre o contragosto, que ele aceita mais pra frente. Ele aceita o Kurama como seu aluno, mas essa atitude de Kurama, ele irrita a comunidade do karatê lá. Mais tarde ele vai tornar um mais próximo de Bruce Lee. Aí vai ter uma relação de mestre e aluno por muitos anos. E logo o Bruce Lee, ele vai compartilhar o seu conhecimento do Kung Fu para ele. E o Kurama, e ele vai mostrar sobre. Ele fala sobre que a mistura do movimento de Yang Chun que o Bruce Lee aprendeu quando ele estava na China, em Hong Kong. Olha só, então aqui o Bruce Lee mesmo e é uma mistura que ele estava lá desenvolvendo. E o Bruce Lee, ele fala sobre essa crença das artes marciais que devem ser praticadas, que são muito utilizáveis no combate real, que ele mesmo falou. Ele pega esse movimento bem específico e adapta com o seu estilo. Então é uma parada mais pra frente que vai ter uma coisa bem legal. Agora vamos pra parte 3, né? Que vai ser bem interessante, que é anos de faculdades, e ele cria a escola de Kung Fu. Vamos lá. Que o Bruce Lee, ele é aprovado no exame de admissão lá na Universidade de Washington. Sem saber qual curso ele foi, mas ele pede conselho ao professor Kenny. Só que após uma longa conversa dele lá, ele não é muito tempo, mas ele decide dedicar à filosofia. É aí que entra que o Bruce Lee, ele aplica muito o seu conhecimento adquirido na universidade. Nas suas artes, que é as artes marciais. Ele vai desenvolver um interesse particular sobre o Yin Yang, que basicamente isso ele já começa a ensinar Kung Fu gratuito para os colegas dele. O Kurama, basicamente, ele fala que com o Bruce sobre a mesma escola de Kung Fu, que assim, basicamente o Bruce ele fala que era o sonho dele abrir, mas não tem condição de fazer, mas o Kurama oferece para vender o dojo dele e usar esse dinheiro para ajudar o Bruce. Só que o Bruce ele recusa completamente. Isso basicamente, ele fala que basicamente ele vai ser ele fala que não quer ficar com a dívida por causa disso. Então ele fala que Kiruma, ele vem lá, assim, Bruce Lee fica furioso. Só que mais tarde ele aceitou a ajuda. Então ele vai Bruce Lee, ele vai redistribuir um favor para algum dia. É isso que acontece. Só que é bastante arroz,
a Rojo, né, no caso, uma colega dele, insiste que Bruce Lee vá para a Filipina com ela. Só que basicamente é onde podendo compartilhar a vida, aquela vida confortável, sabe? Porque Bruce Lee ele não quer deixar os Estados Unidos por causa de um sonho que ele quer, sim, que o Bruce Lee ele quer se tornar um mestre. Então, e filósofo, só que ele fala, só que ela fala que a sua expressão sobre o Kung Fu fala que Bruce Lee terminou o relacionamento sabendo que ela jamais vai entender a paixão de Bruce. Só que o Bruce ele conhece a Linda Armitage, que mais tarde vai ter futuramente sua esposa, e ela vai ter sua esposa há um longo tempo. Só que os dois começaram a compartilhar bastante os dois lados. Que o Bruce Lee ele mostra ensinando as aulas. Ela vai ter algumas aulas com o Bruce Lee, só que o Nami Bruce ele aluga um lugar para ter a escola, mas ainda ela aconselha a inauguração para participar no festival, né? O festival que é cultural asiático, onde vai ter um evento que vai ter uma boa maneira de promover essa escola. Só que o Bruce Lee concorda que a promoção estava em bem até que o Bruce Lee foi desafiado e derrotado por um mestre chamado Yamamoto, né? Que é um mestre Kung Fu do Karatê, que é no caso que é mais acima da média, que é os estudantes, no caso, né? Que ele guardava isso de Bruce Lee de poder falar mal do Karatê, e pelo contrário, Bruce Lee não fala mal, Bruce Lee não estava falando mal do Karatê, estava falando que o Karatê basicamente é uma abreviação, uma coisa mais do jeito japonês. E o Bruce Lee ele perde, ele quer uma revanche e perde. Só que mas se recusa a parar, desafiar o cara. Só que o Blair ele aparece novamente, olha só, um novo impor, ele se matricula na escola de Bruce. Ele fala que vai ter uma grande ajuda isso. Mas o Blair ele vai incentivar o amigo dele, é o professor Dan Gastonto, ele precisa em filosofia americana, as técnicas das marciais, mas é encontrar com o Bruce. Só que isso é bem interessante, que um professor se torna mais pra frente, ele vai se aproximando do Bruce, ele aconselha, né? Mais tarde ele se torna um conselheiro dele em artes marciais. Tem um mestre de jiu-jitsu, que despertou o interesse de Bruce Lee, que é Wallace Jacques, né, que despertou o interesse de Bruce. Ele desafia mais a técnica, né, que o Bruce Lee ele quer aprender mais a técnica do jiu-jitsu, só que na luta, no final da luta, que o Bruce Lee venceria, mas ele optou terminar um empate. Ele foi ter predileto, e ele basicamente interessante é que Bruce Lee rende o respeito por ele. Eles trocaram aquele conhecimento bem legal. Só que mais pra frente ele acredita que somente lutando os diversos mestres poderia era muito estilo, só que Bruce Lee coloca a placa no porão da escola, com a declaração, ele desafia, não importa a hora, o lugar ou a pessoa, se for o desafio, eu estarei lá. Ele falou isso, uma demonstração de arrogância. Ele fala lá que vai na comunidade das artes marciais. Yamato vai de novo e derrota mais uma vez. Só que diretamente. Bruce Lee basicamente juntou a nova técnica de jiu-jitsu e os sábios conselhos de Inosato, né? Bruce Lee derrotou o cara. O Yamato ele basicamente ensina no Bruce. Ele concorda em ensinar a Bruce alguns golpes que ela tem em troca da alta Kung Fu. Olha só, Bruce Lee ensina tudo que ele sabe pro Yamato. Yamato basicamente não estava fazendo mesmo, ele descobre, mas era uma troca na verdade, mas uma estratégia dele.
Isso permitiu que um artista, outro cara, o Ed Parker, aprendeu todo momento de Bruce. E basicamente que esse cara ele usa esse soco pra ele. Só que o Bruce Lee acabou indo pro hospital depois disso. O Ed Parker ele se sente culpado por causa do que aconteceu. Ele foi lá e foi não foi honesto. Ele visita o Bruce, ele pediu desculpa normalmente. Ele fala lá, ele dá suas anotações sobre o karatê. Então o Bruce Lee usa para expandir a teoria nas artes marciais. A mãe da Linda, olha só, ela conhece o Bruce e fica claro que ela não gosta dele não, né? Então a partir daí ele pede pra Linda não casamento com o Bruce, mas Linda recusa e vai pra lá. A mãe sobe a mãe da Linda sobe da casa cardíaco, ele tem que sair de casa, mas é isso que acontece. O Bruce Lee, ele insiste que a Linda visite a mãe e fale sobre a diferença, não importa a cor da pele ou que mais falava, graças a Deus. Então o Bruce Lee acompanhou ela até o hospital e conquista a aprovação da mãe, não é, né? Aí tem um momento que o Bruce Lee ele vai participar da Operação de Karatê na Califórnia e derrota um bicampeão chamado Hoffman, né? Então que terminou a competição, né? De Karatê, do nada, os dois se encontraram e começaram a treinar juntos. Ele fala sobre a possibilidade de transferir sua escola de Kung Fu para Oclac, né? Ele acredita que vai atrair mais alunos e individualidades. Ele concorda, Bruce Lee concorda e vai para lá também. E por causa, assim, não é do gosto dos amigos deles, mas ele abandonou na faculdade e se despede do professor Kenny. E Linda fica curioso por não ter conversado, né? Bruce Lee, ele pede casamento e ele vai ter que recusar praticamente. Aí tem aquela discussão, sabe? Aquela discussão de casal. E em um momento a Linda percebe que é apaixonada e ama o Bruce e aceita, casou logo que veio, né? Casou. Bruce foi organizando, né, o casamento. Eles fizeram uma cerimônia lá livre lá, né? Então Linda deve decidir largar a faculdade de vez também e foram juntos e ela engravidou. O primeiro filho aprendeu. Pois então eu vou terminando por aqui. Eu espero que mais pra frente tenha mais uma parte aí, que é a parte 4 até a parte 7 da história. E até o próximo vídeo.